Você já viu algum desses lá na sua escola? Com certeza seu professor ou sua professora deve ter utilizado essa maquete chamada de modelo pau-bola para explicar o que era a geometria de uma molécula. A aula de hoje nós vamos aprender a estruturar a geometria de uma molécula e determinar também a sua polaridade. Segue a vinheta. Pessoal, no ensino médio, a gente trabalhou muito com lúdico, assim, utilizar esse modelo de pau-bola para poder explicar o que era a geometria de uma molécula. Veja bem, na aula passada, na aula de estruturas de Lewis e hibridação, a gente teve aí um primeiro passo para entender a aula de hoje. Só lembrando que quando nós trabalhamos a geometria de uma molécula, é a mesma lógica de trabalhar a hibridação. O número de nuvens vai determinar a geometria dos orbitais. Porque veja bem, pessoal, quando eu pego essa molécula aqui, você percebe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos ao redor do átomo central. Se essa molécula não tiver nenhum elétron livre, nós dizemos que esses 5 átomos correspondem às 5 nuvens. Então veja bem, se eu trabalhar com a ideia de que os átomos são nuvens, eu tenho 5 nuvens de elétrons formando essa estrutura que a gente vai ver mais na frente, que é chamada de bipirâmide de base trigonal. No entanto, perceba que a nuvem não é representada apenas por elétrons ligados, por átomos ligados, mas pode ser representado por um par de elétrons isolado. Então, se por acaso, no lugar dessa bolinha aqui de baixo, desse átomo de baixo, eu não tivesse esse átomo de baixo, mas eu tivesse um par de elétrons sobrando aqui onde está minha mão, esse par de elétrons ele também vai ocupar um espaço como se fosse um átomo ligado, só que ele ocupa um espaço maior. E isso é o que vai ser chamado de teoria da repulsão dos elétrons de valência, que em inglês a sigla fica VSPR. Nessa teoria, quando eu tenho um par de elétrons que está aqui disponibilizado em torno de um elemento central, ele vai acabar empurrando os outros átomos para longe dele. E isso vai causar uma deformação na tua molécula, causando uma geometria derivada. Então, veja só, se eu tiver esses 5 pares, esses 5 átomos ligantes, e fosse igual ao número de nuvens, eu teria aqui 5 nuvens, eu teria uma geometria, que eu vou chamar isso de geometria dos orbitais ou geometria dos elétrons. No entanto, quando eu tiro esse ligante e coloco no lugar dele um par de elétrons isolado, esse par de elétrons ele vai também ocupar um espaço. E se eu for contar o número de nuvens, continua sendo 5. Ou seja, continua esse átomo tendo 5 nuvens em torno dele. Então, se eu perguntar qual é a geometria de elétrons ou qual é a geometria de orbitais, continua sendo 5, porque continua eu contando com esse par de elétrons. No entanto, quando eu falo em geometria da molécula, é só isso aqui que nós estamos vendo. Então, consequentemente, nesse caso aqui, eu deveria tirar dessa amarelinha, vocês vão entender mais na frente por quê. Se eu tirar dessa amarelinha aqui, eu continuo tendo o quê? 5 nuvens. Só que agora a geometria da molécula formou uma espécie de um tetraedro. É uma geometria que nós chamamos de geometria derivada. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprender nas seguintes animações qual é a diferença entre geometria dos orbitais ou geometria dos elétrons e a geometria da molécula, que seria aquela que eu só consigo ver, porque os elétrons não podem ser vistos. Então, quando eu tenho um átomo ligado, mas eu retiro esse átomo, acabou caindo, mas quando eu retiro esse átomo e no lugar dele eu tenho um par de elétron livre, esse par de elétron livre vai fazer parte da geometria de nuvens, mas não da geometria da molécula. Vamos lá para as animações. Como acabamos de ver no vídeo, para determinar a geometria de uma molécula é preciso primeiro calcular o número de nuvens. E não esqueça, se esse elemento central que está sendo representado por essa bolinha tiver um átomo ao redor dele, isso é considerado para a gente uma nuvem. Independente se esse átomo faz uma ligação simples, ou se ele faz uma ligação dupla, ou se ele faz uma ligação tripla, isso continua sendo para a gente uma nuvem. No entanto, vamos imaginar que eu coloque 2 átomos ao redor do átomo central, aqui eu teria 2 nuvens, e eu coloque agora um par de elétron que não está sendo ligado com ninguém, par de elétron livre. Lembra, o número de nuvens também leva em consideração esses pares de elétrons. Então, nesse caso aqui eu tenho 3 nuvens. Se eu colocar mais outro par de elétrons, eu teria 4 nuvens, e assim por diante. Então, sabendo disso, pessoal, vamos começar as primeiras geometrias moleculares. Como você viu no vídeo, a gente sempre parte de uma geometria principal, que nós chamamos aqui de geometria de base.
Nós temos 5 geometrias de base. Agora, a primeira geometria que nós vamos discutir são aquelas geometrias que têm apenas 2 nuvens. Então, vamos imaginar que eu tenho essa molécula formada por esse átomo central e 2 átomos ao redor desse elemento central, não tendo nenhum par de elétron livre, então totalizando 2 nuvens. Se eu colocar aqui o ângulo, vocês vão notar que o ângulo entre os átomos ligados é de 180 graus. Vocês estão percebendo que aqui embaixo está escrito geometria molecular, linear, e geometria do elétron, também linear. Por quê? Porque como o número de nuvens é exatamente igual ao número de ligantes, toda vez que o número de nuvens é igual ao número de átomos ligantes, a geometria da molécula coincide com a geometria dos orbitais, tá? Já que nós não temos elétron livre. Então, eu poderia trocar, por exemplo, essa ligação simples por um átomo fazendo uma dupla, continuaria sendo um ângulo de 180 graus, continuaria a geometria sendo linear. Poderia trocar essa ligação dupla para uma ligação tripla, continua sendo 2 nuvens, então continua o ângulo sendo de 180 graus. Então veja, tendo 2 nuvens, a geometria sempre, pela teoria das repulsões eletrônicas, diz o quê? Que eu tenho que ter a maior distância possível de um átomo para o outro, de uma ligação para outra, de uma nuvem para outra. Consequentemente, a maior ligação seria de 180 graus. Muito bem, agora vamos para um segundo exemplo. Eu vou agora colocar ao redor desse elemento central 3 nuvens. Então vamos lá, coloquei a primeira nuvem, coloquei a segunda nuvem, o ângulo foi de 180 graus, mas quando eu colocar a terceira nuvem, ele vai ter que ocupar um espaço. E para a molécula ficar simétrica, o que vai acontecer? Esse ângulo, esses dois átomos que estão ligados vão ser empurrados. Então vamos colocar outra nuvem. Então perceba que a geometria foi para 3 nuvens. E se você olhar aqui embaixo, tu tem geometria da molécula trigonal plana, e geometria do elétron trigonal plana. Beleza? Muito bem. Mas, pessoal, eu poderia, no lugar de uma dessas nuvens, de um desses ligantes, que é uma nuvem compartilhada, eu trocar por um par de elétrons, né? Então, o que acontece se eu tirar esse par de elétrons, esse ligante que tem aqui em cima, e colocar no lugar dele um par de elétrons? Ora, eu tenho novamente uma geometria que deriva de um triângulo. Você percebe que vai derivar, olha aqui que está escrito, geometria do elétron trigonal plana. Ou seja, eu estou derivando de um triângulo. No entanto, se eu quiser olhar apenas a molécula sem o par de elétron, você vai ver aqui, ó, que a molécula está na forma de um ângulo, que nos Estados Unidos isso aqui é chamado de V-shape, forma de V, certo? Aqui no Brasil é chamado de geometria angular. Perceba então, pessoal, que a geometria contando, levando em consideração os orbitais disponíveis, todos os orbitais, a geometria seria derivada de um triângulo, derivada de uma trigonal. Mas como a gente não olha os elétrons, quando eu tirar esse par de elétron, eu vou mantendo ainda o par de elétron, mas se eu não estiver olhando o par de elétron, a molécula ela permanece na forma de um ângulo. Vamos lá, perceba que se eu tivesse, de novo, para você entender, perceba que se eu tivesse aqui 3 ligantes, a geometria da molécula seria trigonal plana e a geometria do elétron também seria trigonal plana. O ângulo seria de 120 graus. Mas se eu tiro um desses ligantes e coloco uma nuvem, qual é a tendência agora? Perceba que o ângulo diminuiu. Perceba que o ângulo aqui seria de 120 graus, teoricamente. Mas isso não vai ser na prática, porque o que a gente aprende na teoria das repulsões eletrônicas? Que todo par de elétron ele é mais gordinho. Então isso aí seria um modelo. Vamos pegar um exemplo real para você entender. Então vamos pegar um exemplo aqui do BF3, que é para você entender o que a gente acabou de fazer, ó. Então perceba que essa molécula do trifluoreto de boro, você tem a geometria da molécula sendo trigonal plana, você está tendo a geometria dos orbitais como sendo trigonal plana, beleza? Agora, o ângulo das ligações estão sendo 120. Só que agora eu quero colocar uma molécula que tem um par de elétrons sobrando, tá? Então veja, aqui, ó, a geometria contendo o par de elétrons está sendo trigonal plana, certo? Mas a geometria da molécula, se eu não olhar o par de elétrons, dá angular, certo? Agora, olha o que acontece com os ângulos, gente. Está dando 119 graus. Então, vamos lá. Para o modelo, pela lógica do modelo, se são 3 nuvens, o ângulo teria que ser de 120 graus.
Mas na prática, na molécula real, por que esse ângulo diminui? Porque esse par de elétron aqui, ele acaba empurrando essa ligação e acaba empurrando essa ligação. Então, esse par isolado, por ele ser mais gordinho, por ocupar mais um espaço, ele faz com que esses átomos ligados se aproximem e o ângulo se estabilize aqui, ó, em 119 graus no caso do SO2, tá? Então, esse aqui é o modelo que nós estamos seguindo. Ah, Marlos, então peraí, se eu tiver 3 nuvens, mas as 3 nuvens foram átomos ligados, o ângulo se aproxima de 120. Mas se eu tiver 3 nuvens, sendo que um dos átomos foi substituído por um par de elétrons, a geometria passa a ser angular, o ângulo esperado seria de 120 graus, mas na prática não será. Por quê? Porque esse par de elétron livre aqui, ele ocupa um espaço maior. Tudo bem? Bom, vamos para 4 nuvens agora. Se eu colocar 2 nuvens, a geometria é linear, certo? 180 graus o ângulo. Se eu coloco 3 nuvens, a tendência é de ser um triângulo, né? Ser geometria trigonal. Aí o aluno pode pensar, pô, mas se eu colocar 4 nuvens, não vai ficar uma espécie de um quadrado? Não, pessoal, porque nós estamos falando em figura espacial. A maior distância possível para 4 nuvens, colocando uma quarta nuvem aqui, ó, vai ser justamente essa molécula aí que nós chamamos de tetraedro. Então perceba que o tetraedro, qualquer posição que eu tentar colocar o átomo, ele vai se estabilizar sempre com um ângulo aproximadamente de 109,5. Os livros você vai encontrar 109 graus e 28 minutos. Mas 109 graus e 28 minutos se aproxima de 109,5, tá? Então isso aqui é uma geometria chamada de geometria tetraédrica. Vamos dar um exemplo de uma molécula na prática. Se eu pegar, por exemplo, aqui o metano, né, CH4, ó. Pegando o metano, ó, você percebe que o metano, realmente, o ângulo se aproxima de 109 graus e 28 minutos. A geometria da molécula coincide com a geometria dos orbitais, tudo bem? Agora, pessoal, e se eu tirar um desses átomos ligantes e no lugar deles colocar um par de elétron livre? Lembrando que eu quero que continue tendo 4 nuvens, tá? A hibridação vai continuar sendo sp3. 2 nuvens sp, 3 nuvens sp2, 4 nuvens sp3. É só lembrar, o número de nuvens é a hibridação. Então vamos lá, eu vou tirar esse ligante de cima, né, e vou colocar um par de elétron. Então o que seria esperado? Ó, a geometria dos orbitais continua sendo tetraédrica. Ó, você continua vendo que é como se eu tivesse um tetraedro. Se você estiver olhando aqui o par de elétron, eu tenho um tetraedro. Mas, se eu não olhar o par de elétron, a molécula ela fica dessa forma. Uma espécie de uma pirâmide, ó, onde a base dessa pirâmide é um triângulo. Por isso nós chamamos essa pirâmide de pirâmide trigonal. É comum vocês encontrarem nas provas o termo piramidal. No entanto, não é um termo muito correto, porque piramidal pode ser uma pirâmide quadrada. Como nós estamos trabalhando aqui uma base que é um triângulo, eu chamo essa geometria de pirâmide trigonal. Então perceba que na prática, na teoria, o ângulo seria de 109,5, já que eu estou derivando de um tetraedro. No entanto, quando eu trabalho realmente, né, pessoal, quando eu trabalho a molécula real, e vamos pegar aqui uma piramidal amônia, então perceba que o ângulo diminuiu, ó. O ângulo aqui está de quanto? De 107 graus, 107,8 graus, né? Por que isso acontece? Porque o par de elétron, comparando com o modelo, esse par de elétron aqui, ele ocupa um espaço maior, ele é mais gordinho, tá? Como ele é um par de elétron mais gordinho, não tem lógica que esse ângulo aqui continue 109,5. Então, quando a gente tem um ângulo que empurra esses ligantes para baixo, o ângulo que era para ser de um tetraedro de 109,5 passa a ser menor, tá dando aqui em torno de 107 graus, tá? E essa geometria passa a ser chamada de piramidal. Tá, Marlos, mas beleza, vamos voltar para as 4 nuvens. Vamos voltar para as 4 nuvens. Então, eu estou derivando de um tetraedro, estou derivando de uma geometria de 4 nuvens. Perceba que quando eu tirei uma nuvem dessas aqui e coloquei um par isolado, eu tive a molécula, a geometria chamada de geometria piramidal. Só que agora eu quero colocar 2 pares de elétrons livres, para continuar sendo 4 nuvens, mas eu não quero que tenha 3 ligantes, eu quero que só tenha 2. Então, se eu colocar mais um par, tiro aqui um desses ligantes e coloco mais um par, se você perceber, continua uma figura parecida com
o tetraedro, né? Mas se eu virar a molécula dessa maneira e eu apagar aqui os pares solitários, ou seja, eu não olhar, né? Olhar somente os átomos ligados, vocês vão ver novamente a molécula na forma de um V, ou seja, a geometria passa a ser novamente angular. Então, veja, vamos voltar aqui do começo, para você entender. Se eu tiver duas nuvens, geometria linear, independente se vai ser uma ligação simples, independente se vai ser uma ligação dupla, independente se vai ser uma ligação tripla e uma simples, independente se uma dessas ligações for trocada por um par de elétrons, duas nuvens é linear. Beleza. Mas se eu tiver três nuvens a geometria é trigonal plana. E se o número de nuvens coincide com o número de ligantes, tanto a geometria da molécula quanto a geometria do elétron vai ser a mesma, trigonal plana. Mas eu vou tirar uma das nuvens e vou colocar um par de elétron. A geometria agora, ela é do elétron, dos orbitais trigonal, mas quando eu apago aqui o par solitário, eu vejo apenas um ângulo. Então a geometria passa a ser angular. Muito bem, mas se eu tiver quatro nuvens, a geometria ela é tetraédrica, certo? Mas se uma dessas nuvens for trocada por um par de elétron, a geometria dos orbitais continua sendo tetraédrica, mas a geometria da molecular passa a ser piramidal. Mas se eu tirar mais outro ligante e colocar um outro par de elétron agora, tirando o ligante e colocando outro par de elétron, então continua sendo os orbitais na forma de um tetraedro, veja, ó, só que removendo as nuvens eletrônicas que eu não vou ver na prática, eu tenho uma geometria angular, beleza? Agora, pessoal, se você comparar a geometria angular de uma molécula que contém quatro nuvens, o ângulo, que é 109,5, é menor do que uma molécula, né? Vamos botar aqui na prática, vamos colocar aqui real. Ó, se você pega aqui a molécula do SO2, né? Que ela deriva de três nuvens. O ângulo aqui é de quantos graus? 119. Agora, ela é angular, certo? Agora, vamos pegar uma molécula angular que deriva de quatro nuvens, que é o caso da água. Olha o ângulo como é menor, 104,5. Por que isso acontece? Porque enquanto lá na molécula do SO2, ela derivava de três nuvens. Tudo bem que ela é uma geometria, ó, na forma V, angular. Mas como eu só tenho um par de elétrons, ela conseguiu empurrar esses ligantes até uma estabilização de 119 graus. Quando você tem uma molécula que deriva de quatro nuvens, você já tem dois pares livres aqui, ó, um e esse outro aqui, ó, dois. Então ele vai empurrar muito mais esses ligantes aqui, um para perto do outro. Então, se você compara uma molécula angular, tá aqui, ó, novamente, ó, olha como é angular, ó. Ó como é angular essa e olha como é angular SO2, ó. Veja, é angular as duas, ó. Tanto o SO2 quanto a água são angular. Mas qual é a diferença? Por que o ângulo da água é menor? Porque ela tem dois pares solitários, ó. Ela tem dois pares isolados. E isso tem, pela teoria das repulsões eletrônicas, como o par isolado é muito gordinho, empurra muito mais os ligantes um para perto do outro. Então quer dizer que em termos de polaridade, uma molécula angular, quanto menor o ângulo das ligações, mais polar ela vai ser. Então é claro que a água é considerada mais polar do que o SO2, porque o ângulo do SO2 é maior. Essa molécula tende mais para uma molécula linear. Porque quando a molécula é linear, ó, esse vetor cancela esse vetor, porque um está para um lado e outro está para o outro. Quando a molécula é angular, não tem como esse átomo aqui cancelar o vetor desse outro. Por isso ela é polar, certo? Agora, quando eu comparo o SO2 com a água, o ângulo da água é menor porque tem dois pares isolados, dois pares solitários. E quanto maior o número de pares isolados, menor será o ângulo entre as ligações e, portanto, mais polar. Certo? Vamos voltar para o modelo. Agora, pessoal, a gente vai começar o estudo de moléculas de 5 nuvens, tá? Eu vou dar uma pausa bem aqui nesse vídeo, porque para entender a molécula de 5 nuvens, é necessário você entender o que acontece com uma posição axial e equatorial. Eu vou colocar aqui, depois eu vou passar uma outra animação para você entender. Perceba agora que eu vou botar 5 nuvens. Ó, primeira nuvem, segunda nuvem, tendendo a ser linear, terceira nuvem, geometria de base trigonal. Então vamos só lembrar, ó, as geometrias de base que a gente viu aí no começo do vídeo. Uma nuvem, uma ou duas nuvens linear. Né? Ó, duas nuvens linear. Então o ângulo aqui, 180 graus. E a hibridação, SP, porque são dois orbitais. Se eu tiver três nuvens,
hibridação SPP, SP2, tá? E aí já é uma trigonal. Se eu boto 4 nuvens, eu tenho agora 4 nuvens, eu tenho SPPP, SP3, e aí a geometria é tetraédrica, certo? Agora eu vou colocar 5 nuvens, pessoal. Vou deitar essa molécula assim, tá? Para você perceber que a próxima nuvem, ela vai entrar justamente aqui, ó, nesse espaço que existe aqui em cima, ó. Vou botar a molécula virada aqui ao contrário, para você entender. E agora eu vou tirar o par de novo, ó. Aqui era tetraédrica, certo? Quando eu colocar mais uma nuvem, a geometria, ela passa a formar essa pirâmide. Então, essa molécula, ela é chamada de bipirâmide de base trigonal, justamente porque eu tenho uma base de um triângulo. Agora, veja que, teoricamente, os ângulos seriam todos de 90 graus, só que isso não acontece, pessoal. Então, esse ângulo aqui, que vocês estão vendo, ó, é de 90 graus, mas esse ângulo que existe entre essa bolinha verde e essa bolinha verde vai ser de 120 graus, que a gente vai ver agora numa outra animação que eu vou botar para vocês. Então, existe aqui duas regiões, ó. Uma região que eu chamo de equatorial, que são onde estão essas bolinhas que eu estou mexendo, ó. Essa posição é equatorial. E essa posição de cima e de baixo eu chamo de posição axial, tá? Observe primeiro o seguinte vídeo para que você possa entender o que acontece com a disposição de elétrons. Veja só. Então, pessoal, para entender a geometria de 5 nuvens, a gente tem alguns exemplos aqui de moléculas que apresentam 5 nuvens, tá? Pentacloreto de fósforo, tetrafluoreto de enxofre, trifluoreto de cloro, difluoreto de xenônio. Então, vamos lá. Todas elas, se você contar aqui, ó, o fósforo, por exemplo, tem 5 ligantes, 5 nuvens. O enxofre aqui, você tem 4 ligantes, certo? Mas tem um par de elétrons bem aqui sobrando, ó, o que dá 5 nuvens. Aqui no trifluoreto de cloro, você tem 3 ligantes, 3 nuvens, mais, ó, 2 pares aqui, ó, tá vendo? Ó, 2 pares, o que dá 5 nuvens. E no difluoreto de xenônio, você tem 2 ligantes, mas tem também 3 pares de elétrons, o que totaliza 5 nuvens, tá? Então, veja bem, essas moléculas todas têm 5 nuvens. Consequentemente, todas essas moléculas vão apresentar a geometria que nós chamamos de geometria de base de bipirâmide de base trigonal. O que é uma bipirâmide de base trigonal? Você tem aqui uma pirâmide. Se eu ligar esses pontos aqui, você teria uma pirâmide, onde a base aqui é um triângulo, e aqui embaixo outra pirâmide, a base é um triângulo. O ângulo aqui é de 120 graus, ó, entre essa bolinha e essa, o ângulo é de 120, e entre essa bolinha de cima e a bolinha lateral é 90. Aqui surge, então, pessoal, duas regiões que nós chamamos de axial e equatorial, o que não existe na próxima bipirâmide, que é o octaedro. E isso é importante porque passa a ser um caso particular na geometria de moléculas que tem 5 nuvens. Então veja, no caso da bipirâmide de base trigonal, você está vendo que eu tenho aqui uma região, essa região daqui de cima e de baixo é chamada de axial, e essa região onde estão os 3 átomos aqui formando um ângulo de 120 graus é chamada de equatorial. Muito bem. Mas o que acontece quando eu preciso colocar um par de elétron livre, né? O que nós colocamos aqui como sendo 5 nuvens, só que um par de elétron livre. Vocês vão perceber que existe aqui uma posição, vou voltar aqui para você entender, ó, existe aqui uma posição interessante. Eu poderia dizer que eu posso colocar esse par de elétron aqui numa dessas 3 posições do equador, como eu poderia colocar aqui na posição axial. Então veja, essa posição que eu chamo de lateral, onde estão as 3 bolinhas, é chamada de posição equatorial. O ângulo é de 120 graus. Se eu colocar, veja que eu vou ter apenas 2 ligantes verdes aqui, ó, próximo dessa posição equatorial. Então, perceba que esse par de elétron que está aqui livre, ele está próximo a 2 bolinhas, essa de cima e essa de baixo, com ângulo de 120 graus. Com ângulo de 90 graus. Enquanto essas outras 2 bolinhas aqui estão distantes do par de elétron com ângulo de 120. Agora, e se eu tentar colocar, Marlos, esse par de elétron aqui em cima, o que vai acontecer? Pessoal, se eu tentar colocar o par de elétron em cima, que é a posição axial, perceba que agora eu tenho 3 bolinhas próximas com ângulo de 90 graus e uma bolinha com ângulo de 180. Você pode pensar assim, Marlos, mas não, aqui o ângulo é maior, mas veja que a repulsão é muito maior causada por 3 pares, por 3 ligantes, do que causada apenas por 2, como está aqui, ó.
Apenas esses dois aqui. Então é muito mais confortável colocar o par de elétron na posição equatorial, porque o ângulo é de 120 graus para esses dois aqui e de 90 para esses dois. Então eu passo a ter apenas dois ligantes próximos ao par de elétron com ângulo de 90. Certo? Enquanto na posição axial, eu já vou passar a ter três ligantes aqui, ó, próximos ao par de elétron com ângulo de 90. Isso quer dizer, pessoal, que quando a minha bipirâmide for de 5 nuvens, quando eu tiver uma geometria de 5 nuvens, eu não vou colocar jamais o par de elétron nessa posição de cima ou de baixo. Eu sempre tenho que colocar na posição equatorial. Por quê? Para acomodar melhor, para que o ângulo seja mais estável. Então há uma distorção quando eu coloco esse par de elétron, e a gente vai ver que isso aqui vai formar uma geometria, né, chamada de gangorra, tá? Geometria gangorra. Aqui na forma T, ó, por que formou a forma T aqui embaixo? Ó? Observa aqui nessa molécula de baixo que agora eu vou ter duas nuvens, né? Se eu botar a molécula agora com duas nuvens, ó, percebe que aqui formou um tetraedro irregular, tá? A gente vai já ver isso na animação. Agora, observa agora no... Ó, aqui ele até desenha uma gangorrazinha, né? Porque é um nome muito visto lá nos Estados Unidos, né? Geometria gangorra, ou tetraedro irregular, como cai nas provas brasileiras. Agora, aqui nessa molécula do ClF3, né, vamos para a molécula ClF3, você agora tem duas nuvens. Ó, veja que eu estou colocando na posição equatorial. Quando eu coloco essas duas nuvens, a geometria que vai formar é um T, tá? A molécula é chamada de geometria T, mas veja que há uma distorção. Vamos já ver isso no vídeo, tá? Isso aqui é a geometria T, onde o ângulo aqui, ó, não é 90. O ângulo é menor que 90, certo? Então perceba que sempre que eu for colocar, que eu for acomodar os pares de elétrons livres, sempre será na posição do equador. Então mais uma vez, aqui ó, no xenônio tem 5 nuvens. Só que agora eu vou ter, voltando à molécula, eu vou ter 3 pares de elétrons livres. Consequentemente eu vou botar os 3 pares de elétrons livres aqui no equador, tá vendo? Isso aí faz com que a molécula passe a ter uma geometria linear, ó. Perceba que agora a molécula tem 5 nuvens, mas a geometria é linear, porque fica uma bolinha para cima, uma bolinha para baixo. O ângulo aqui passa a ser de 180 graus. Tá? Então, pessoal, toda vez que eu tiver 5 nuvens, sempre o par de elétrons vai ficar nessa posição do equador. Sempre na posição do equador. Tá certo? Bom, aqui eu já posso até falar, já adiantar de 6 nuvens, né? 6 nuvens, aqui ó, SF6 tem 6 nuvens, ó, 6 ligantes. Aqui, BRF5, tu tem 5 ligantes, mas tem um par de elétrons aqui livre, 6 nuvens. Se são 6 nuvens, a hibridação é SPPPD, SP3D2, tá, pessoal? E aqui, ó, 4 ligantes e 2 nuvens. Todos aqui tem 6, né? Tem 6 nuvens. Pessoal, 6 nuvens, a geometria básica para 6 nuvens é a geometria octaédrica, como vocês estão vendo aqui, ó, um octaedro perfeito, onde o ângulo de todas as ligações passa a ser de 90 graus, tá? Mas, pessoal, aqui não existe mais posição axial e posição equatorial. Então, tanto faz aonde você vai botar o par de elétron. Então, assim, se você tiver que botar o par de elétron, prefira colocar um primeiro par de elétron aqui embaixo, até para ficar bonitinho, né, o arranjo. A gente vai já fazer o vídeo, isso aqui é a geometria chamada de pirâmide de base quadrada, vamos já ver isso no vídeo. Enquanto aqui, ó, se eu tiver que botar 2 pares, eu boto um par em cima e um par embaixo. Que isso aqui, no caso, seria a geometria quadrado planar, tá certo? Vamos voltar aí para a nossa animação e ver como vai ser disposta na prática os ligantes quando as geometrias têm 5 e 6 nuvens. Beleza, né, galera? Então você viu aí que eu posso ter uma posição axial e equatorial, mas o par de elétron, ele sempre é melhor disponível na posição o quê? Na posição equatorial, porque o ângulo é maior. Então imagina aqui que se eu pego uma molécula, por exemplo, um modelo, aqui é a molécula da bipirâmide, e eu vou querer colocar um par solitário, vou tirar um ligante desse e vou colocar um par solitário. Então esse par solitário, ele vai ficar sempre melhor disposto se ele estiver na posição do quê? Do equador, tá? Na posição equatorial. Então, sempre na posição equatorial. E aqui você viu lá na animação que quando eu coloco um par de elétrons sobrando, a geometria ela passa a ser chamada de geometria gangorra. Ó, geometria gangorra. Olha aqui a gangorra acontecendo. Ou seja, ou um tetraedro irregular. Você percebe que tem aqui, fica... Se eu tirar esse par de elétrons, é como se eu tivesse um tetraedro.
Tá? Ah, mas os ângulos aqui estão de 90, é porque não é, isso aqui é um modelo. A molécula real, vamos para cá, ó, SF4, olha aí, ó. Olha como o ângulo fica menor do que 90, ó como tá dando aqui, ó, 87,9 graus, ó. Olha aqui o par de elétron empurrando os ligantes, ó como o par de elétron empurra. Então, se eu tiver 5 nuvens, sendo uma dessas nuvens não utilizada, vai formar esse tetraedro irregular. Então, novamente, 5 nuvens está aí, bipirâmide de base trigonal. Agora eu tiro um ligante, coloco um par isolado, eu tenho aí a forma de gangorra, né? Tá vendo que eu tô trocando, ó, troquei sempre na posição do equador, tá, pessoal? Toda vez que a geometria for 5 nuvens, eu só posso colocar esse par de elétron na região equatorial, beleza? Vamos agora tirar aqui, ó, pessoal, vamos tirar outro ligante, vamos colocar outra nuvem. Ó, novamente na posição do equador. Agora, que molécula é essa? Essa geometria ficou chamada como o quê? Essa geometria, ela forma a letra T. Mas, na prática, esse T não fica bem certinho. É ClF3. Então, veja que esses pares que estão livres, eles vão empurrar esses pares de elétrons para baixo. Então, esse T que nós temos, o ângulo, não vai ficar de 90 graus devido à presença dos pares eletrônicos que estão livres aqui, tá? Agora, se eu tirar um outro ligante e botar uma outra nuvem, aqui acontece um negócio interessante. Como, pessoal, os três pares isolados ficam no equador, esse é um caso que realmente o ângulo vai coincidir com o real. Por quê? Porque eles empurram para cima e para baixo com a mesma intensidade, certo? Agora, pessoal, então ele vai ficar linear. É o caso, por exemplo, do XeF2. Não tem nenhum exemplo aqui, mas é o caso do XeF2, tá? Agora, vamos lá. E se eu quiser agora, Marlon, 6 nuvens? 6 nuvens, 1, 2, 3, 4, tetraedro, 5, bipirâmide de base trigonal, que a geometria foi o quê? Que a gente não comentou. SP3D, porque são 5 nuvens. E agora eu vou colocar uma sexta nuvem. Pronto. Quando eu coloco uma sexta nuvem, todos os ângulos passam a ser de 90 graus. E essa geometria é chamada de octaédrica, tá, pessoal? Agora, se eu tirar uma desses ligantes e colocar um par de elétron, ó, o que acontece? Eu passo a ter uma pirâmide onde a base é quadrada. Vocês estão vendo um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Mas não vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Por quê? Porque esse par de elétron, ele está ocupando espaço. Então, o que ele faz? Olha para cá. Vou colocar de novo essa pirâmide de base quadrada, mas olha como o par de elétron está empurrando essas 4 bolinhas aqui para cima. Olha como o ângulo aqui está menor que 90. Se eu colocar um outro par de elétron livre aqui, tirando o ligante e colocando outro par de elétron, os pares vão ficar opostos, ó. E aí eu vou ter aqui, se eu botar agora essa molécula de frente para ti, ó, você vai ter um quadrado perfeito, ó, tá vendo? Então essa geometria é chamada de quadrado planar. E aqui o XF4, ó, é o caso do quadrado planar, ó, XF4. Beleza, pessoal? Então, galera, é bem simples. Vamos resumir tudo aqui, vamos voltar para o começo e vamos resumindo tudo aqui, para você ficar mesmo craque. Então vamos lá. Uma nuvem, geometria linear. 2 nuvens, geometria linear. Hibridação, SP. 3 nuvens, geometria trigonal. 3 nuvens mais uma nuvem sendo um par de elétron livre, geometria angular. 4 nuvens, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Hibridação, SP3, geometria da molécula tetraédrica. Coincide com a geometria dos orbitais. Mas se eu tirar um ligante e botar uma nuvem, geometria dos orbitais tetraédrica, mas a molécula derivada é uma pirâmide de base trigonal. Se eu tirar outro ligante e colocar um outro par isolado, geometria dos orbitais, dos elétrons, é um tetraedro, tetraédrica, mas a molécula passa a ser angular, certo? Se eu colocar agora 5 nuvens, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho uma bipirâmide de base trigonal. A geometria da molécula coincide com a geometria dos orbitais, certo? Tá aqui, geometria de pirâmide de base trigonal, bipirâmide. Mas se eu tirar uma nuvem, um elétron, um ligante, colocar uma nuvem isolada, eu tenho a geometria sendo derivada de uma bipirâmide trigonal, a geometria dos elétrons, mas a geometria da molécula seria gangorra ou tetraedro irregular. Se eu tirar um outro ligante e colocar uma outra nuvem, a geometria dos orbitais continua sendo bipirâmide trigonal, porque são 5 nuvens, mas a molécula passa a ter a forma de um T, certo? Passa a ter a forma de um T. Se eu tirar outro ligante e colocar uma outra nuvem, aí eu tenho uma molécula linear. Bom, pessoal, e agora? Se eu tiver 6 nuvens,
6 nuvens, quais são as derivações? Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um octaedro, certo? A geometria da molécula coincide com a geometria do elétron, mas se eu tirar um ligante e colocar uma nuvem livre, eu vou ter uma pirâmide de base quadrada, tá? Mas se eu tirar um ligante e colocar um outro par de elétron livre, eu já vou ter o quadrado planar. E só para responder uma dúvida que passa na tua cabeça. Marlos, mas esse par de elétrons não tem que ser colocado na posição do equador, na posição equatorial, como a gente fez lá em 5 nuvens? Pessoal, não existe posição equatorial nem axial em octaedro, tá? Porque os ângulos são todos iguais. O certo é você colocar um par embaixo e um par em cima, para que possa obedecer à teoria das repulsões eletrônicas. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Essas animações serviram para que você tivesse uma visão geral do que era a geometria da molécula, mas como calcular isso na hora da prova? A parte 2 do nosso vídeo nós vamos aprender a estruturar, fazer as estruturas das moléculas no papel e também a calcular a polaridade das moléculas. Siga o nosso próximo vídeo, a parte 2.